Estamos de volta com o nosso programa Momento Teológico. Através deste programa, queremos abençoar a sua vida através da Palavra de Deus e da sua teologia. Compartilhe esse vídeo. Quero já pedir a sua ajuda para que você possa compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas e familiares. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Momento Teológico. Ele está só começando. Paz do Senhor Jesus, que Deus possa em Cristo ricamente te abençoar neste programa Momento Teológico de hoje. No nosso segundo bloco do tema que iniciamos no último Momento Teológico, daremos continuidade ao assunto que fora abordado na semana passada, que foi o presbítero à luz das Escrituras. Se você não teve ainda acesso a este vídeo, recomendo que você acesse a nossa página do YouTube. O link ficará à sua disposição. Nos siga lá no YouTube, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos com o nosso programa Momento Teológico começando aos poucos do zero, a fim de não ganhar seguidores, mas alcançar o máximo de pessoas possíveis através da Palavra de Deus e edificar vidas diretamente através das redes sociais. No nosso Momento Teológico, nós falaremos, como já falamos, do presbítero à luz das Escrituras. É muito importante para o presbítero da igreja compreender este ministério no qual ele exerce hoje, nos dias atuais, levando em conta também os aspectos bíblicos da época da igreja primitiva que eram levados em conta a respeito desse tão honrado e nobre ministério. Nós encontramos aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, uma declaração muito importante sobre o presbítero. Qual foi o motivo pelo qual o Senhor escolheu o presbítero da igreja? Está aqui nesse trecho da Sagrada Escritura que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Bom, também prometi na semana passada, no primeiro bloco deste programa, que iniciando o tema O Presbítero à Luz das Escrituras, eu iria trazer aqui todos os critérios que eu encontrei na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento, que falam a respeito do presbítero, quando ele era separado e quando os apóstolos preenchiam os requisitos para a consagração de presbíteros da igreja. Nós encontramos pelo menos 26 critérios. Eu acredito que pode ser que tenha mais, mas eu encontrei pelo menos 26 critérios que definem um presbítero à luz das Escrituras. 26 critérios que os apóstolos eles exigiram dos candidatos ao presbitério da igreja. Vamos observar a partir de duas referências pastorais, a referência de Paulo a Tito e a referência de Paulo a Timóteo. A referência a Timóteo está no capítulo 3 da sua primeira carta, do versículo 1 ao versículo 7. Já a referência pastoral a Tito, lá na ilha de Creta, nós encontramos no capítulo 1, versículo 5 em diante. Nesses capítulos, nós encontramos critérios, e não só nesses capítulos que eu citei, mas em outros textos também que se agregam a eles, trazendo alguns outros critérios a mais além desses. Nós podemos fazer um catálogo de mais de 20 critérios, aproximadamente 26 a 30 dos apóstolos para com aqueles que eles deveriam consagrar o presbitério da igreja. Eu quero citar aqui, resumidamente, porque o tempo e o vídeo, para que não fique muito longo, ele possa resumidamente mostrar para você quais foram esses critérios à luz das Escrituras Sagradas, que eram impostos pelos apóstolos. Observe só. Escolhidos pelo Espírito Santo, mediante jejum e oração. Atos capítulo 14, versículo 23.
ser irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 7. Marido de uma só mulher, isto é, vida conjugal bem resolvida. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vigilante, que quer dizer cauteloso, moderado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Sóbrio, que quer dizer sensato, prudente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Honesto, que quer dizer humilde, sincero, verdadeiro. Timóteo capítulo 3, versículo 2. Hospitaleiro, isto é, receptivo, acolhedor, acessível à igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Não dado ao vinho, que quer dizer não dissoluto, sem ilicitudes na vida íntima e pessoal. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não espancador, que quer dizer não briguento, de temperamento manso e equilibrado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não avarento, isto é, desapegado do dinheiro e das coisas materiais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não contencioso, que quer dizer pacífico, apaziguador, inimigo de contendas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 1, versículo 8. Bom governo da família, com sujeição dos filhos, sob moderação e respeito. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Não neófito, que quer dizer não ser novo na fé, não ser imaturo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não soberbo, isto é, não orgulhoso, não obstinado, submisso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Boa reputação e testemunho público fora da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Espiritualidade e vida devocional de oração. Atos capítulo 20, versículo 38. Bom despenseiro de bênçãos espirituais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Aptidão para ensinar como bom pregador e ensinador. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Governar bem a igreja, isto é, bom relacionamento com a igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Exemplo para o rebanho, que quer dizer servir de referência para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Bom visitador, prestar bom atendimento aos irmãos nos lares. Atos capítulo 20, versículo 35, Tiago capítulo 5, versículo 14. Testemunha das aflições de Cristo, sofredor, amadurecido nas aflições. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Zelo e amor pelo rebanho, cuidar bem da saúde física, emocional e espiritual da igreja. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, capítulo 5, versículo 2. Bom despenseiro, que quer dizer bom administrador eclesiástico da casa de Deus. Tito capítulo 1, versículo 7. Não iracundo, que quer dizer não se irar ou se aborrecer com facilidade. Não ter um mau gênio. Tito capítulo 1, versículos 7 e 8. Ser firme na palavra que prega. Ter credibilidade para com os ouvintes. Tito capítulo 1, versículo 9. Profundidade na sã doutrina e na apologética bíblica para proteger o rebanho das heresias. Tito capítulo 1, versículo 9. Então observe aí quais eram ou quais foram e ainda são os critérios que devem definir um presbítero da igreja, tanto nos dias da igreja primitiva como também nos dias da igreja contemporânea. Então você acabou de observar que são muitos critérios. E também você deve imaginar que para preencher todos esses critérios não é algo tão fácil de se fazer. Deve-se ter de fato uma vida muito irrepreensível e completamente pautada pela palavra de Deus. Isso é importante porque qualifica o ministério da igreja. E quando observamos a partir das Escrituras esses critérios, nós com certeza qualificamos aqueles que hão de servir a igreja como presbíteros. Afinal de contas, hoje estamos carentes de pessoas que preencham todos esses critérios. Que esta instrução bíblica e teológica possa ter razão para você. Que esse momento teológico de hoje ele seja bem proveitoso para você, não só você que é presbítero, mas também você que é diácono, você que é evangelista, você que é pastor, você que exerce qualquer um outro cargo eclesiástico da igreja. Vale ressaltar que esses critérios não valem apenas para os presbíteros, eles devem ser também levados em conta com relação aos evangelistas, com relação aos pastores e até mesmo aos diáconos. Até porque o presbítero da igreja, ele deve ser um bom diácono para que depois se torne um bom presbítero, ou um bom evangelista da igreja, ou mais avante com um ministério pastoral. Lembrando
que também precisamos compreender, à luz da Bíblia, à luz dos ensinos do apóstolo Paulo, que o diácono, ele não deixa de ser diácono quando é consagrado a presbítero. Ele apenas agrega uma função a mais do que aquela que ele já agregou. Logo, quando sou consagrado a diácono e depois sou consagrado a presbítero, eu estou agregando um cargo além daquele que eu já havia agregado sobre mim. Logo, eu me torno um diácono, mas também um presbítero, que não deixa de ser diácono, e um diácono que passou também a ser um presbítero, e assim sucessivamente, para o evangelista e para o pastor, que não deixa de ser diácono porque se tornou pastor, evangelista ou presbítero. Que o Senhor possa em Cristo te abençoar. Nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana publicaremos vídeos aqui no nosso programa do Momento Teológico com um tema bíblico e teológico para ser deleite espiritual à sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Momento Teológico.